E nós vamos ministrar hoje a expiação limitada. Expiação é o perdão do pecado, é o pagamento da dívida, né? Nós éramos devedores, tínhamos uma dívida com Deus por causa do pecado, né? E a expiação limitada, por que limitada? Né? Porque Jesus morreu pelos eleitos. Pelos eleitos. Tem muitos cristãos de hoje, né, que você fala essa doutrina, que eles ficam nervosos, eles ficam irritados, eles ficam revoltados. Só que é o seguinte, está na Bíblia, é a doutrina reformada. Não? Ah, mas você segue Calvino, vocês não seguem a Bíblia. Irmãos, o Sínodo de Dort foi uma reunião que reuniu todos os teólogos, todos os grandes, né, teólogos da Europa, entendeu? Para fazer o Sínodo de Dort, que é uma reunião que durou 7 meses, teve 164 sessões. Eles decidiram que esta aqui é a teologia correta. Teologia de Calvino, Calvino já tinha morrido, fazia quase 50 anos. Entendeu? Eles decidiram que essa teologia. Irmão, nós não podemos aprender tudo. Vocês estão aqui me ouvindo? Então, vocês estão aprendendo comigo? Legal, não é? Então eu não posso aprender com Calvino, eu não tenho que ouvir de outros, eu tenho que ver direto na Bíblia? Não. Nós temos que aprender com grandes homens de Deus que vieram depois de nós. Perdão, que vieram antes de nós. Ainda bem que a minha assessora está aqui atenta, né? Aqui, homens de Deus que vieram antes de nós. E quais são os homens de Deus que vieram antes de nós, com exceção dos da Bíblia, né? Que, lógico, em primeiro lugar é esses daí, em primeiro lugar é a Bíblia, está acima de tudo, é a palavra de Deus, né? Mas depois desses homens de Deus da Bíblia, quem são? O maior exemplo para nós são os reformadores, irmão. São os irmãos da reforma. Entendeu? Ah, mas tem igreja que crê naquela doutrina, mas é muito morta. Aí o problema não está na doutrina, o problema está naquelas pessoas. Esse é que é o problema. Agora, que tem gente que para ele, a igreja que não é morta é ver anjo, é ver, entendeu? E eu falar para você, eu não quero ver anjo. Se eu tiver que ver alguém, eu quero ver Deus. Você está querendo ver algum anjo? Mas tem gente que se não vê um anjo passando, se não vê um demônio, entendeu? Mas essas coisas na maioria das vezes é mentirada. Na maioria das vezes isso aí é falso. Entendeu? Tem muitas coisas que me deixam bem, eu diria, revoltado mesmo. Mas uma coisa que me deixa revoltado é quando o profeta profetiza, Deus vai te abrir uma porta. Isso aí eu vou à loucura. Porque Deus vai te abrir uma porta, é uma mentira do diabo. Deus vai enviar um profeta aqui para dizer para você que vai abrir uma porta. Abrir uma porta pode ser interpretado qualquer coisa. O cara estava querendo largar da mulher. Tá vendo? Deus falou comigo, vai abrir uma porta. Ele vai me arrumar uma outra. Dá margem para você interpretar qualquer coisa. Não. Mas ser avivado, ser cheio do Espírito, ser fogo, é isso aí. Né? Fuma, bebe, mas profetiza. E aí? Não? Aí é santo. Então é o seguinte, Deus, a doutrina reformada, a doutrina dos 5 pontos do calvinismo, ela nos faz entender o quanto Deus é grande e o quanto nós somos pequenos. Entendeu? Deus, ele é soberano, irmãos. Deus, ele é soberano e a Bíblia é clara, tem dezenas e dezenas de textos que diz que será feita sempre, 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 toda a sua vontade. A sua vontade, e nenhum homem pode mudar a vontade de Deus. Nenhum homem pode mudar a vontade de Deus. E a nossa oração não muda a vontade de Deus, não. Muito cristão orando para mudar Deus, mas a oração é para mudar nós, não é para mudar Deus. Quando nós oramos é para nós mudar, não Deus. Deus não precisa mudar. Deus é perfeito, se Ele mudar, Ele deixou de ser perfeito. Ele não pode mudar, Ele não vai mudar, Ele não quer mudar, Ele não vai. Quem tem que mudar somos nós. E se nós entendemos a Bíblia de maneira errada, nós vamos pensar de maneira errada, nós vamos agir de maneira errada. Não tem como você entender a Bíblia errado e agir de maneira correta. Não tem como.
Olha, primeiro princípio aqui. Não existe nada que possamos dar em troca da dívida que temos com Deus. Nada, 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 nada. Por quê? Porque o homem, o primeiro ponto do calvinismo fala, o homem desceu ao nível máximo. Não tinha como descer mais um pouco. Todo o ser humano desceu ao nível máximo, ele chegou no ponto pior. Por isso, a Bíblia diz que todos os homens são iguais perante a Deus. Queria dizer a você que todos são do mesmo nível de Hitler. Citando Hitler apenas. Você pensa que algum homem na face da terra que não é crente, que não tem Deus, é melhor que Hitler? Não. Não. Para pastor, mas que absurdo isso. Comparar todo ser humano com Hitler. Entendeu? Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Se eu comprar 2 mudas de manga, as duas mudas de manga são iguais, elas têm a mesma natureza. Mas eu coloco uma muda de manga ali, numa terra preta, boa, fértil, e ainda coloco bastante adubo, a quantidade é apropriada, entendeu? E a outra muda de manga, eu coloco ela aqui na terra seca, sem adubo, sem nada. As duas têm a mesma natureza, as duas estão no mesmo nível, mas aquela lá vai produzir muito fruto, essa daqui, pouco. Hitler, ele só nasceu no lugar mais apropriado para ele fazer as maldades dele, na hora mais apropriada, com a posição mais apropriada, com mais autoridade, entendeu? Porque se qualquer outro ser humano tivesse no lugar de Hitler, acontecesse as mesmas coisas que aconteceu com ele, faria todos a mesma coisa. Por quê? Porque o homem tem a mesma natureza, e a natureza do homem é do diabo, é de Satanás. E não tem um Satanás melhorzinho que o outro, é todos do mesmo lugar, mesmo jeito. O homem morreu, ele morreu, não tem um morto mais morto que o outro. Se ele está morto, está todos iguais. Se você encontrar 10 mil mortos, todos os 10 mil estão no mesmo nível, não tem um morto que está um pouquinho um nível melhor que o outro. Todos estão no mesmo nível, mais baixo possível, a morte. Por isso a Bíblia diz que não há acepção de pessoas. Mas muitos quando leem o texto que diz que não há acepção de pessoas, o que eles fazem? Não há acepção de pessoas, Deus ama todos, nós vamos tudo ir para o céu. O texto lá não é sobre isso que está falando. Está falando que vai todo mundo para o inferno, se não tiver Deus, se não se humilhar e não se arrepender diante de Deus. O texto lá, o contexto é isso. Então a gente tem que ter cuidado em ler textos isolados, sem avaliar o contexto. Mas vamos lá, Mateus 16, 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? O que o homem pode dar em troca da sua alma? Ele não tem nada, ele está morto, ele vai dar alguma coisa. Por isso que é a pergunta. Ele está morto. Então, quem é salvo é escolhido antes da fundação do mundo, a Bíblia diz. Nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. Pastor, nós não temos que aceitar Jesus? Temos. Mas você só aceita Ele porque Ele te aceitou primeiro, porque Ele te escolheu, senão você não conseguiria aceitar. Entendeu? Tá certo? Salmo 49, 7 e 8. Ao irmão verdadeiramente ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Pois a redenção deles é caríssima, da alma dele é caríssima. E cessará a tentativa para sempre. Se alguém quiser fazer alguma coisa para ser salvo, não tem como, porque o preço é muito alto, não tem como pagar, só Jesus poderia pagar. Entendeu? E se é de graça, e se é Jesus que pagou por nós, não tem como perder a salvação. É impossível perder a salvação. Se você crê que perdeu a salvação, você está, na verdade, desonrando a Deus. Você crê que, mas se a pessoa cair no pecado, ela não perde a salvação, pastor. Você está desonrando a Deus, porque você está limitando o poder de Deus, entendeu? E dando muito poder ao homem, entendeu? Porque se o homem pode perder a salvação, significa que ele pode conquistá-la também. E se ele pode conquistá-la, você está tirando a honra de Deus e dando para o homem, coisa que não é verdadeira, entendeu? Quem se desvia e vive atolado no pecado, a Bíblia é clara, a Bíblia diz que nunca nasceu de novo, entendeu? Ele não é crente.
E o apóstolo João, que é o apóstolo conhecido como o apóstolo do amor, ele diz assim, que aqueles que vivem na prática do pecado são filhos do diabo. Mas a igreja moderna, ele está desviado, mas ele é bonzinho, entendeu? Ele é crente, ele é uma benção, ele é pastor. Oxe, ele é apóstolo, ele é um apóstolo maravilhoso, ele só está desviado, mas ele vai voltar. Está desviado coisa nenhuma, ele nunca foi crente. Nunca foi crente. Totalmente impossível. A Bíblia diz que nós somos escolhidos antes da fundação do mundo, e o homem, quando ele decide, quando ele crê em Deus, ele se arrepende dos seus pecados, ele nasce de novo e ele se torna filho de Deus. E alguém que se tornou filho de Deus uma vez, nunca mais pode deixar de ser filho. Nunca mais. Não tem como alguém que se tornou filho deixar de ser filho. O pai pode tirar a herança do filho, mas deixar de ser filho, dizer, você não é mais meu filho, isso não existe. Isso não existe. A dívida, existia uma dívida. O homem era devedor. E não tinha como pagar. E aí Deus pagou então essa dívida. Pagou a dívida de quem? Dos eleitos. Dos eleitos. Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre a qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Irmãos, tem pessoas evangélicas que, se você diz, eu era escravo do diabo, agora sou escravo de Cristo, elas ficam nervosas, elas ficam irritadas. Mas como assim? Eu era escravo, agora continuo escravo, eu não sou escravo, eu sou princesa de Deus, eu sou príncipe de Deus, eu sou embaixador de Deus. Irmão, se a Bíblia diz claramente que Jesus, ele te comprou, você era escravo do diabo, e ele nos comprou, ele é o nosso dono. Entendeu? Mas tem mais uma coisa que é importante a gente meditar aqui. Eu não tenho problema nenhum de ser escravo de Cristo. Não existe nada mais maravilhoso do que ser escravo de Cristo. Mas tem gente que fica irritado falar que é escravo de Cristo. Ah, não, eu sou servo de Cristo, eu sou não sei lá o que, servo, escravo no original é a mesma coisa. Ele nos comprou. Ele nos comprou. Ah, mas em Cristo Jesus eu sou livre, tem até as músicas gospel aí. Ah, eu sou livre em Cristo Jesus, tipo assim, a ideia é que você é livre, você pode fazer qualquer coisa. Irmão, quando não tinha Deus, eu era escravo do pecado, eu não era livre para deixar de pecar. Hoje eu sou livre para não pecar, eu não sou livre para fazer qualquer coisa não. Eu tenho um dono, eu tenho um Senhor, que o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, que me comprou com seu sangue lá na cruz. Eu tenho um Senhor que eu tenho que obedecer, eu não sou livre de coisa nenhuma. Eu sou livre para dizer não ao pecado, não existe essa liberdade. Eu sou livre para dizer não ao pecado. Eu sou livre para dizer não. Não vou largar da minha esposa, não vou largar do meu marido, por causa das irmãs, porque Deus não vai aprovar isso. Porque essa não é a vontade de Deus. O meu Senhor não gosta disso. O meu Senhor não aprova isso. Por isso eu não vou fazer isso, porque eu tenho um Senhor. Não existe essa tal liberdade. Eu tenho liberdade para dizer não ao pecado. Essa liberdade eu tenho. Porque quando eu era do mundo eu não tinha essa liberdade. Eu não tinha essa liberdade. Entendeu? Uma pessoa que não converteu, que não conhece a Cristo, que não conhece a palavra de Deus, ela é igual a um carro. Os motoristas sabem muito bem disso. A maioria aqui eu acho que dirige. O carro que está com a direção puxando para um lado, ele não tem. Se não tiver alguém ali, pegar no volante e puxar com força para o outro lado, ele só vai para lá. Assim é uma pessoa que não tem Deus. Ela não tem liberdade, ela não consegue. Ela não tem forças para dizer não ao pecado. Ela não consegue. Então, esta liberdade sim, esta nós temos. Apocalipse 5, 8 a 10.
Quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e uma taça de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque fostes morto com o teu sangue, e compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Né? Então, irmãos, é interessante que os 24 anciãos, em outro texto, a palavra diz que os 24 anciãos, eles receberam as suas coroas. Né? Isso, lógico, não aconteceu ainda, é profético, né? João fala isso de maneira profética. João viu o final, né? Então ele viu isso. Os 24 anciãos receberam as suas coroas e eles se prostraram e devolveram as suas coroas. Por quê? Entenderam que eles não eram dignos. Falaram: não, nós não somos dignos. Por que não somos dignos? Porque toda a obra, não só a da salvação, mas a depois de ser salvo, de transformar as nossas vidas, ela é de Deus. É Deus que faz. Entendeu? Ah, pastor, eu me converti, e depois que eu me converti, eu comecei a tomar atitudes corretas. Eu tomei decisões corretas. Eu fiz, eu mudei. Sim, verdade. Mas quem influenciou você mudar, quem fez você mudar, foi Deus. A Bíblia diz que o homem por si só, ele não tem poder para fazer nada de bom, mesmo que ele for nascido de novo. Então, se os 24 anciãos chegaram lá, entendeu? Bom, se os 24 anciãos não mereciam a coroa, nós vamos merecer. Você sabe, os 24 anciãos, os 12 patriarcas, os 12 apóstolos. Né? Então, nenhum homem, sendo crente ou não sendo crente, ele por si só não merece nada. Né? Porque tudo que nós fazemos de ruim, é nós mesmos que fizemos, viu? É você mesmo, você é responsável. E tudo que nós fazemos de bom, não foi você que fez, não foi nós que fizemos. Foi nós, mas foi Deus que fez a gente fazer. Por isso a honra e a glória é para Ele. Por isso, se nós entendermos a Bíblia de maneira errada, entendeu? O que vai acontecer? Quem não entende esses 5 pontos do calvinismo, o que vai acontecer? Ele pode dizer toda a honra e toda a glória a ti, Senhor, mas ele vai dizer da boca para fora, porque no coração ele não crê naquilo. Entendeu? As igrejas modernas não crê. Ela crê que ela perde a salvação. Ela crê que ela é boa, que ela tem alguma bondade, que ela é um pouquinho melhor que aquele outro. E se ela crê nisso, não tem como ela dar toda a honra e toda a glória para Deus de coração. Ela vai dar da boca para fora, porque no coração ela não crê naquilo. Consegue compreender? Por isso, toda vez que disser toda a honra e toda a glória para ti, é falso. Por isso que se a gente não tiver o entendimento correto da palavra, tudo que nós fizermos vai estar fora da palavra. E se estiver fora da palavra, Deus não aprova. E se Deus não aprova, como é que vai fazer? Né? Deus, a Bíblia diz aqui que ele comprou. Ele comprou todos que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Isso aqui significa que ele comprou a todos, que todos vão ser salvos? Não. Não. Não significa que todos. Significa que pessoas de todos os lugares, de todas as nações, de todos. Mas não que todos vão ser salvos, que ninguém vai ir para o inferno. Não. Tito 2,14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Um povo exclusivamente seu. Nós temos um Senhor, nós temos um dono, nós temos alguém que nós não temos liberdade, porque se nós temos um Senhor e temos um dono, nós temos que agir de acordo com a vontade dEle. Eu acho muito triste quando as pessoas acham que ter fé, a questão da fé também, o cristianismo moderno entende tudo errado. A questão da fé. Irmãos, tudo errado. Fé o que é? Fé é pensar grande.
É assim? Nossa, como aquele irmão tem fé, olha, ele pensa grande. Irmão, pensar grande, o mundo pensa. O mundo é especialista em pensar grande. O mundo é soberbo, é ambicioso, entendeu? É obsessivo. E ele pensa grande, porque quem é obsessivo, ambicioso, pensa grande. O mundo é especialista em pensar grande. Fé não é pensar grande. Fé é pensar como Deus. Fé é obedecer a Deus. A maior atitude de fé de Abraão, ainda que eu creio que ele também pensava grande também, não estou dizendo que é pecado pensar grande, mas a maior atitude de fé não foi pensar grande. A maior atitude de fé foi quando Deus falou: sacrifica o teu único filho. Ele falou: sim, Senhor. Essa é a maior atitude de fé de Abraão. Por isso ele é o pai da fé, porque ele teve fé para sacrificar o seu filho se necessário fosse. Pensar grande o mundo também pensa. Terceiro princípio e o ponto central dessa ministração. O ponto central dessa ministração. A expiação é limitada. Ele morreu pelos escolhidos. Jesus não morreu por todos, como é pregado na maioria dos púlpitos. Se eu pregasse a pregação que todo mundo prega aí, talvez seria famoso. Mas eu não estou buscando fama. Estou buscando ser fiel a Deus. Quero ser fiel a Deus. Porque essa pregação aqui não agrada muita gente. Assim como a pregação de João Batista não agradou muita gente. Entendeu? Ela não agrada muita gente. Mas eu não estou muito preocupado em agradar a gente. Eu estou preocupado em agradar a Deus, o Senhor. Deus, os eleitos, eles foram eleitos antes da fundação do mundo. Os escolhidos foram escolhidos antes da fundação do mundo. Se Jesus tivesse morrido por todos, presta bem atenção, tudo que Deus faz é perfeito. É perfeito. A Bíblia diz, eu já li aqui esses dias vários textos aqui, numa mensagem que eu ministrei aqui, que a vontade de Deus sempre será feita, a vontade de Deus 100%, é a vontade de Deus. Ninguém pode mudar a vontade dele. A vontade dele sempre vai prevalecer, ele é soberano. É o único que é perfeito, é o único que a vontade dele é perfeita. Portanto, se um dia prevalecer a vontade de outro, 1/1000, já deixou de ser perfeito. A vontade dele, você pode pensar, mas esse Deus é egoísta. Ele não é egoísta, é que ele é a única vontade que é boa, que é santa, que é perfeita, que é bom, é a dele. Qualquer outra vontade que influenciar ali vai atrapalhar tudo. Se Jesus tivesse morrido por todos, ele teria falhado. Deus teria falhado, porque só uma parte vai ser salvo. Você compreende que Deus, quando ele faz uma coisa, entendeu? Ele faz e ele não tem como errar. Deus não erra. Deus é perfeito, né? E quando Deus quis fazer o mundo, lhe aprove fazer o mundo, já ele fez o projeto, ele fez a planta, já estava tudo determinado. Tudo determinado. Pastor, então eu não preciso me esforçar. Então eu não preciso pregar a palavra, eu não preciso evangelizar. Então eu nem preciso fazer. Aí sabe o que? Quando a pessoa pensa assim, sabe o que acontece? Ela não quer Deus por amor, ela quer Deus para levar as vantagens. Já que não tem nada de vantagem, ela quer Deus para levar as vantagens, ela quer servir a Deus, entendeu? Tem pessoas querendo Deus para satisfazer os seus desejos, quer Deus como servo para conquistar aquilo que Ele quer. O nosso dever, a nossa obrigação, o nosso chamado é para engrandecer o nome de Deus e não usar Deus para engrandecer o nosso nome, engrandecer o nome de Deus. Se eu já estou salvo, se já está determinado, para mim não faz a menor diferença, porque eu amo a Deus e vou servi-lo para sempre, independente se vai ter alguma vantagem ou não vai ter. Se eu não vou ser salvo, vou deixar de ser salvo. Eu amo Ele, Ele me salvou do inferno.
O fato de eu ter certeza absoluta que eu não vou perder a salvação, isso me anima ainda muito mais para servir Ele, para amar Ele, para ser justo, para ser santo, para melhorar cada dia mais. O problema é que as pessoas não querem Deus. As pessoas querem os benefícios que Ele tem. Marcos 4, 11 e 12. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Olha que coisa séria. Quanto tempo vai demorar para esse povo entender que nós somos pó? A Bíblia diz que nós somos menos que o vácuo. Sabe o que é o vácuo? O vácuo é o espaço. Irmãos, o vácuo, nós somos menos que o vácuo. A Bíblia diz que nós somos pó. A Bíblia diz que pode o oleiro fazer do mesmo barro um vaso para honra e outro para desonra. De que ele está falando? Ele pode fazer uma pessoa para ser salva e outra para não ser salva. A Bíblia diz que Deus amou Jacó e odiou Esaú. O texto fala aborreceu, mas aborrecer no grego significa odiar. Amou Jacó e odiou Esaú antes que eles tivessem nascido, antes que eles tivessem feito o bem ou mal. Porque pela soberania de Deus, quando vocês podem entender que nós somos o pó, nós somos pó e Deus é Deus, Ele é soberano, Ele vai fazer tudo do jeito dEle, do jeito que Ele quer, do jeito que Ele gosta, do jeito que é a vontade dEle, tudo será feito de acordo com a vontade dEle e não com a nossa. Né? Odiou Esaú e amou a Jacó. E sabe o que significa Esaú? Esaú significa os não salvos, Jacó é os salvos, os escolhidos, melhor dizendo. Jacó os escolhidos, simboliza, aponta para os escolhidos. Esaú aponta para os não escolhidos. Não. Tem aquela frasezinha, né, famosa, né? Que os cristãos, muitos cristãos, né? Até acham que é um versículo bíblico. Ela é tão conhecida, tão famosa, né? Que eles até acham que ela é um versículo bíblico, né? Que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Essa é a maior heresia que existe na face da terra. Entendeu? E é esse tipo de frase que produz esse cristianismo que nós vemos hoje. Um cristianismo raso, sem santidade, sem amor, sem obediência, sem temor. É esse tipo de frase. Porque se Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, estou atolado no pecado, mas Deus me ama, então Ele está comigo do mesmo jeito. Entendeu? É esse tipo de heresia. Entendeu? Se a Bíblia não diz que odeia o pecado e ama o pecador. A Bíblia diz que odiou Esaú. Não odiou o pecado de Esaú, odiou Esaú. Esaú nem tinha pecado, ele não tinha nem nascido ainda. A Bíblia diz que ele odiou Esaú. Tem gente que nasceu e não vai converter. Por quê? Não foi escolhido. Por quê? Porque a Bíblia é clara. Diz que Judas, ele não nasceu para se converter. Ele não nasceu para se converter, ele nasceu para um propósito. Qual era o propósito que Judas veio ao mundo? Qual foi o propósito? Trair a Jesus. Faraó, qual foi o propósito? Faraó não vai converter, não adianta. Por quê? Porque ele veio a esse mundo para um propósito, o propósito lá de ser juízo. Deus exerce juízo sobre o seu povo, mas Ele usa o ímpio, por isso o ímpio tinha que ser criado. A Bíblia diz que Deus criou o ímpio para determinados fins, para o dia do juízo. Deus criou o ímpio. Deus não criou o pecado propriamente, mas Ele criou o ímpio, o pecador.
Né? Nabucodonosor. Tem até um filme aí, né, que diz que Nabucodonosor converteu. Né? Mas como Nabucodonosor vai converter se o Nabucodonosor é um próprio símbolo de Satanás, assim como é Faraó, assim como é Judas? Entendeu? Porque eles acham que Nabucodonosor converteu. Quem não tem o Espírito Santo, quem não tem Deus, não conhece a Bíblia, não entende nada da Bíblia, é complicado. Porque tem uma passagem na Bíblia que Deus fala que Nabucodonosor, meu servo. Mas servo, Deus usou Nabucodonosor para destruir Israel, matar as crianças, matar todo mundo. Mas ele usou como juízo. Servo dele desse jeito. Satanás é servo de Deus, irmãos. Mas não é desse tipo de servo que nós queremos. Nós não queremos ser esse tipo de servo. Nós queremos ser servos de Deus de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer. Um servo que alegra o coração do Pai. É esse tipo de servo que nós queremos. Eu não quero ser servo para exercer juízo sobre os cristãos quando peca. Como foi Judas, como foi Nabucodonosor, como foi. Ah, mas Deus é amor. É, Deus é amor, tá. Tá certo. Concordo. Concordo e muito que Deus é amor. Concordo e muito. Né? Mas sim. Mas o que ele fez? E quando eu falo então que mais gente vai ir para o céu, para o inferno do que poucos vão para o céu. Tem crente que fica tiririca. E fica nervoso comigo. Né? E a Bíblia é clara em relação a isso. Mas, veja bem. Lá no tempo de Noé, quantos que foi para o inferno? E quantos que foi salvo? Hã? 8 foi salvo. Tá? E multidões, milhões foi embora no dilúvio. Né? Quando destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, quantos que foi salvo? Ló. Entendeu? E o resto morreu tudo. Entendeu? Aí Deus é amor, Deus não vai fazer malzinho para ninguém, imagina, Deus só faz o bem. Deus só faz o bem. Só que quando Deus mata o ímpio, quando Deus abre uma vala como abriu lá no deserto, Corá, Abirão e Datã, e toda a sua família, os 300, desceram para o abismo vivo, mortos, ali ele não fez o mal, ele fez o bem. Porque matar o ímpio, aquele que é filho do diabo, isso é fazer o bem. Tem gente que acha que fazer o bem é concordar com o pecado. Fazer o bem não é pegar o estrupador e falar, não, mas eu sou um juiz bonzinho. Você violentou a menininha? Tadinha, ela tem só 5 aninhos. Quantas foi? Foram 20? Matou todas elas? Tadinha, você não devia ter feito isso. Tadinha, elas eram indefesas, ó, o que você fez foi grave. Mas eu sou amor, ó, você está livre, viu, estrupador? É assim que Deus, o nosso Deus não é assim. Quem viver no pecado e não se arrepender vai queimar igual linguiça no fogo do inferno. É o que a Bíblia diz. Mas você vê se você ouve isso aqui em algum púlpito, não. Na maioria deles, não, você é linda, você é maravilhosa, você é princesa de Deus. E a sainha está até aqui. Entendeu? Escandalosa, o coração podre. Entendeu? Mas Deus vai te abrir uma porta porque Deus te ama. Porque você é maravilhoso, você não é maravilhoso nada. Nós não somos maravilhosos nada. Nós não somos nada, nós somos pecadores. Temos que nos arrepender a cada dia diante de Deus. Nosso Senhor, que nos salvou, que derramou seu sangue na cruz por nós. O maior homem de Deus, que a própria Bíblia disse para ele, a própria Bíblia, melhor dizendo, o próprio Senhor Jesus falou, esse aí é o maior. Entre os nascidos de mulher, esse daí é o maior. O nome dele é João Batista. Eu não tinha carro. Eu não tinha casa. Entendeu? Eu não tinha morada certa. Eu não tinha nada. Mas ele tinha a palavra de arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrepender, se vocês não arrepender, vocês vão queimar no fogo do inferno. Essa era a pregação dele.
Vou ler o texto de novo aqui. Ele lhe respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo não vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham converter-se e haja perdão para eles. Impossível, completamente impossível Judas ter andado com os apóstolos e com Jesus e não se converter, se ele não tivesse sido determinado para aquilo. Ele não nasceu para se converter, porque senão seria impossível andar com Jesus, com os apóstolos tanto tempo e não se converter. O texto diz: muitos não vão entender. Muitos não vão entender. Pastor, isso aí não me parece muito justo, não me parece muito sábio, não me parece muito correto isso aí. Deus salva um e não salva o outro. Não parece correto para você? Para mim também não parece. Mas eu estou nem aí com o que parece. Eu procuro ser fiel à Escritura, independente do que parece para mim. O que parece para mim não vale nada, não tem nenhuma importância. O que vale é o que a Escritura está dizendo. A mim me parece um absurdo Deus falar que amou Jacó e odiou Esaú antes dele ter feito pecado. A mim me parece um absurdo, mas o que parece para mim não vale nada. O que vale é o que está escrito. Irmão, assim como você chega diante de um católico e fala para ele, tem muitos textos na Bíblia que fala que a imagem é pecado. O que ele fala para você? Fala, mas tem muitos, mas são vários. Ainda tem 4 livros na Bíblia católica que não tem na evangélica. E esses 4 livros é os que mais condenam a imagem. E você fala para um católico, o que ele fala? Ele não fala declaradamente, mas ele fala: eu já tenho a minha fé, eu já acredito no que eu quero acreditar e pronto. Não vem com essa conversa que está escrito. Entendeu? Eles já têm a opinião deles e o que está escrito para eles não faz diferença. Não é assim com os católicos? Com os crentes é a mesma coisa. Com muitos crentes que se diz crente. Irmão, mas corredor do sal, onde está escrito corredor do sal, isso aqui Deus condena. Rosa ungida, isso aqui é idolatria. Você vai falar para o crente isso aí, para ver o que ele vai falar. Ele não está nem aí com o que você vai falar. Ele não está nem aí com o que está escrito na Bíblia. Ele já aprendeu de um jeito, ele gostou daquele jeito e ele não abre mão. Por quê? Porque não foi lhe dado a entender a palavra de Deus. Só vai entender aqueles que foi lhe dado a entender. Por isso não adianta, nós temos que pregar a verdade e pronto, e Deus é que vai fazer a obra. Não adianta querer ficar enfiando goela abaixo a palavra de Deus a Judas. Não adianta ficar querendo enfiar goela abaixo a palavra de Deus a Nabucodonosor. Não adianta querer ficar enfiando goela abaixo a palavra de Deus a Faraó, porque não vai entender. Eu estou meio nervoso hoje. João 6, 36 a 39. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. O próprio Senhor Jesus falou: embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, nem todos o Pai deu para Jesus, né? Nem todos. Esse virá a mim. Prestou atenção? E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Ninguém vai perder a salvação, quem foi escolhido de Deus. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. A vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos aqueles que têm fé, daqueles que são bonzinhos, daqueles que são melhores que os outros. Não, daqueles que Deus me deu. O que o texto diz? E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos aqueles que Deus me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Né? Esse aqui é um texto muito usado, irmãos. Aqui, ó, presta atenção. Esse aqui é um texto muito usado para dizer que Deus ama a todos, que Ele ama todo mundo e no final todo mundo vai para o céu. Esse aqui é o texto. Né? Basta você dizer: Senhor Jesus, eu te aceito, e pronto. Irmão, olha aqui, ó. João 3,16, um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Porque Deus amou o mundo,
de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Amou o mundo. Como que eles entendem? Amou todas as pessoas da face da terra, sem exceção. Todas. Mas o texto não está dizendo isso. O texto não está dizendo isso. Irmãos, se a gente fizer um lanchinho ali na salinha das crianças hoje, e eu disser para você, é só uma ilustração, não tem lanche não, viu, irmão? É só uma ilustração. Se eu fizer um lanchinho ali na salinha das crianças hoje, entendeu? E falar para vocês, olha o seguinte, ó, depois que acabar o culto aqui, vamos todos lá para comer o lanche. Correto? Mas aí eu precisei sair, mas ir embora rápido, e a minha esposa ficou. A hora que ela chegar em casa, eu falo para ela, todos foram? A igreja toda estava lá? Ela fala sim, estavam todos. Esse todos significa toda a igreja mesmo? No culto de manhã tinha um tanto mais ou menos igual a esse aqui. Falando nisso, ultimamente de manhã está vindo muita gente de manhã, não sei o que está acontecendo. Tinha um tanto mais ou menos desse aqui. Os do culto de manhã estavam lá? Não estavam. Ó, quando diz a igreja estava lá, está se referindo aos que vieram no culto à noite. Não está contando os que vieram no culto de manhã, não está contando aqueles que estão viajando, não está contando o menino da bateria que está doente. Entendeu, irmão? Então o mundo aqui significa pessoas de todo lugar, mas não significa que são todas as pessoas, que não vai ficar nenhuma pessoa para trás. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O próprio texto, se a gente ler a parte B do texto, ele já explica isso. Quem são esse mundo aqui? Você sabe, quando você lê um texto isolado, parece que está dizendo uma coisa, mas você tem que ler o contexto. E o contexto aqui, você não precisa nem ler o capítulo inteiro. O contexto aqui, o mesmo versículo já explica. O final do versículo já explica. Ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem é o mundo aqui? É aqueles que crê. Esse mundo aqui que está se referindo aqui é todas as pessoas do mundo que vão crer. Porque quem vai ser salvo, que ele morrer, é para os que vão crer. O próprio texto já explica. Olha aqui, ó. Romanos. Eu estou mais calmo agora. Acho que o Anderson botou açúcar na água aqui. Então, ó. Romanos 9, 14 a 18. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprove ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprove ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a misericórdia. Tem um outro texto que eu já citei aqui que Deus fala. Será que o oleiro não pode usar do mesmo barro e fazer um vaso para honra, outro para desonra? Será que Deus não pode salvar quem Ele quer? Deus não pode? Irmãos, para nós hoje entender isso, Deus salva um e não salva o outro, é difícil de entender. Eu não consigo entender. Tem coisas que nós não vamos entender por enquanto. A gente vai entender no dia certo, no momento certo a gente vai entender. Agora, não é porque eu achei um absurdo que eu vou tentar mudar a Bíblia para a Bíblia ficar mais acessível a todo mundo. Não. O que eu acho não tem que fazer diferença. Eu tenho que ver o que está escrito. Está escrito aqui, pois ele diz, versículo 15, pois ele disse a Moisés, terei misericórdia de quem me aprove ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprove ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou corre, mas de usar Deus de misericórdia. Versículo 17, porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem ele quer. Ele endureceu o coração de Faraó, para perseguir o povo de Deus. Quando eu disse que mais pessoas vão para o inferno do que pessoas para o céu, irmãos, muitos
acham isso um absurdo. Por quê? Alguém me disse assim, pastor, mas assim desse jeito o diabo vai vencer a Deus, né? Olha como muitas pessoas que não têm Deus, que não entendem a Escritura, como eles têm uma mentalidade pequena. Não? Eles têm uma mentalidade assim, tem dois reis, entendeu? O diabo tem um povo dele e reina lá. E Deus tem um povo dele e reina aqui. E são dois reinos assim lutando contra o outro, sabe? E o diabo tem hora que quase está vencendo, mas Deus consegue vencer no final sempre. Irmãos, que absurdo. Meu Deus do céu. Não existe dois reinos, o diabo não é rei de nada. Entendeu? O diabo, eu quero dizer uma coisa a vocês. Sabe quem mata? Sabe quem mata? Sabe quem mata? Deus. Só Deus tem o poder de matar. Só Deus tem o poder de dar vida e só Deus tem o poder de tirar. Só Deus pode dar vida e só Deus pode matar. Mas pastor, mas não está escrito que o diabo veio para roubar e matar e destruir. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas ele só mata quando Deus permite. Se Deus não permitir, ele não mata nem um mosquito. Porque o diabo é um cisco perto de Deus. O diabo é um cisco. Ele só mata quando Deus permite. Se Deus não permitir, ele não mata nem uma formiga. O diabo é nada. Aquela frase famosa, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Olha, ó. Aqui, ó. Salmo 5:5. Está aí na sua Bíblia. Não inventei isso aqui não. Ó. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborrece. Essa palavra aborrece, ela me aborrece, viu? Ela me aborrece, sabe por quê? Ali, no original, a palavra correta ali é odiar. Ele odeia. Só que botaram aborrece, porque aborrecer e odiar, o significado é o mesmo. Só que na nossa cultura, as pessoas não entendem aborrecer como odiar. As pessoas entendem aborrecer como, ficou meio triste, ficou aborrecido, entendeu? Elas não entendem aborrecer como odiar. Então é onde dificulta a interpretação, porque o significado real de aborrecer é odiar. Então ali, quando ele diz os arrogantes não permanecerão na tua vista, e odeia a todos os que praticam a iniquidade, ele não odeia a iniquidade, ele odeia os que praticam a iniquidade. Consegue entender isso? Irmãos, aonde existe um pecado, é porque existe um pecador. Aí o pecador fala, não, ele me ama, ele odeia o pecado. Resolve, Deus, resolve com o pecado lá, eu sou o pecador, faz nada contra mim não. Resolve, irmãos, o pecado é algo abstrato, não existe, entendeu? Não é algo palpável, entendeu? Aonde tem um pecado, é porque tem um pecador. Quem vai responder pelo pecado é o cara que cometeu. O pecado não responde por si. Quem vai responder pelo pecado é o cara que cometeu, meu Deus do céu. Não existe nada mais ridículo. Mas o homem, quando não busca Deus com sinceridade, ele, buscando a Deus com sinceridade, a gente já passa vergonha e já faz papelão. A gente já faz papelão. Irmãos, e eu faço cada vergonha, cada coisa que eu... Cada coisa. Esses dias eu queria que o chão se abrisse assim para mim entrar, mas não abriu, cara. Não abriu. Deus não fez esse milagre. Ele poderia, se ele quisesse, mas ele não, resolveu não fazer. Ele queria que eu passasse a vergonha mesmo. Entendeu? Né? Estava ali num determinado lugar. Entendeu? Conversa vem, conversa vai. Pastor, não sei daqui. Um lugar, um comércio. Pastor daqui, pastor dali, o cara me conhecia lá, estava me agradando, e eu conhecia o povo, mas conhecia mais ou menos, não conhecia muito bem, entendeu? Aí a moça lá, entendeu? A moça nem me conhecia, conhecia pela internet, eu estava na internet, né? Nas redes sociais, entendeu? Mas aí eu não vou explicar a história, eu sei que eu falei para ela, e o seu neném, como é que ele está? Olha, pastor, eu não tenho neném. Eu sou casada, mas eu não tenho filhos. Irmão. Falei, meu Deus do céu.
E eu querendo agradar, né? Ali que estava conversando das coisas de Deus ali, entendeu? Falei, a gente sendo crente, a gente já faz papelão, já passa cada vergonha, entendeu? Deus amado. Oh, meu Deus, né? Então, mas você vê, se a gente não tiver humildade, a gente não buscar Deus com sinceridade, é humildade. Ninguém tem humildade, ninguém é humilde. Mas estou falando, se a gente não for um pouquinho menos soberbo, e a gente não buscar com sinceridade, não desejar o certo mesmo, não desejar servir a Deus, você não engana Deus não. Você faz jejum, você ora até espumar o canto da boca, geme, chora, mas qual que é a sua motivação? Qual que é a sua motivação? Errada. Sua motivação é ser grande, né? Ser conhecido, ser famoso. Aí Deus envia um anjo para ir lá falar, olha, para Deus fazer o que você está pedindo, você tem que mudar a motivação. Não. Ele deixa você se lascar. A palavra é essa. Ele deixa você apanhar, porque você tem que sofrer e apanhar e ser humilhado e passar vergonha. E ser humilhado, senão você não muda. Entendeu? Né? Sabe, eu citei aqui as três famílias que abriu uma cratera lá no chão, engoliu a terra, engoliu eles vivos, né? 3 famílias, 300 pessoas, mais de 300 pessoas, engoliu vivo. Irmão, se você for ler a Bíblia, né? E você vai ver que aqueles caras abusaram de Deus, viu? Aqueles caras já estavam atormentando há muito tempo, entendeu? Eles já estavam atormentando, fazia um bocado de tempo já. Não foi assim, né, de uma hora para outra, não. Mas para encerrar, né, o último princípio, aqui, ó. Jesus fez a reconciliação. Jesus, ele não só pagou a nossa dívida, né? Porque nós nos tornamos inimigos mortais de Deus. O homem, por causa do pecado, ele virou inimigo de Deus. Então Jesus pagou a nossa dívida. Mas de quem que ele pagou a dívida? De todas as pessoas da face da terra? Do mundo todo, mas o mundo todo no sentido, pessoas do mundo todo. Grego, judeu, romano, pessoas do mundo todo. Mas não foi o mundo todo que foi salvo, não pagou a dívida de todos. A expiação foi limitada àqueles que creram, isto é, aos escolhidos, aos eleitos. Tem dezenas e dezenas de textos que são bem claros, que eu já li aqui para os irmãos, né? Que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, que Deus preparou tudo antes da fundação do mundo, né? Mas tem gente que acha assim, não, Deus preparou tudo antes da fundação do mundo, ele já sabia o que ia acontecer, mas ele sabia quem ia ser bom e ia ser salvo, por isso ele escolheu já, porque ele sabia que ia ser bom. Olha que absurdo. Mas se ele escolheu porque sabia que ia ser bom, então não foi a morte na cruz que nos salvou, então foi a nossa bondade. Ah, mas que absurdo. Isso é apequenar muito o nosso Deus grandioso e poderoso, entendeu? Irmãos, nós somos barro. Nós viemos do pó. A Bíblia diz que o homem sem Deus é como um animal. Lá em Eclesiastes está claro. O homem sem Deus é como um animal. Nós viemos do pó, sem Deus nós somos pó. Então ele, além de pagar a dívida, né, dos eleitos, ele fez a reconciliação. Por que ele fez a reconciliação? Porque a ira de Deus, que era sobre nós, foi toda sobre Jesus, lá na cruz. Qual foi a maior dor de Jesus? Foi os cravos nas mãos? Foi os cravos nos pés? Foi a coroa de espinho na cabeça? Foi as chicotadas? Não, não se engane. Muitos cristãos tiveram uma morte muito mais terrível do que a de Jesus. Muitos. Eu já citei aqui. Teve muitos cristãos, John Hus, por exemplo, foi queimado vivo em praça pública. Irmão, devagarinho. Na Idade Média tinha tortura que botavam um braseiro embaixo e uma roda, amarrava a pessoa na roda, e aí ia rodando a roda, quando a pessoa passava embaixo, passava no meio braseiro. Aí, até chegar lá no braseiro de novo, dava uma refrescada, aí passava no braseiro de novo. É tipo uma costela assando de longe, levava 4, 5 horas a passar. Entendeu?
foi muito mais torturante do que a morte de Jesus. E por quê? Você acha que alguém sofreu mais que Jesus? Na prática seria, mas só que o maior sofrimento de Jesus foi a ira de Deus que foi lançada sobre ele, a ira de Deus que era para ser sobre nós, porque Deus ele é irado, Deus ele é irado contra o pecado, porque o sinal de alguém que ama é odiar o pecado. Quem ama a vida odeia o aborto, quem ama a família odeia o adultério. Então, Deus, ele só é bom porque ele odeia o mal. Ele só é bom, eu acho que não é a expressão mais sábia, mas Deus, ele é bom porque ele odeia o mal. É por isso que ele é bom, o principal sinal de que ele é bom, porque ele odeia o mal. É o único que odeia verdadeiramente o mal, é Deus. Por isso que ele é bom. Não tem como alguém ser bom se ele não odiar o mal. O ódio do diabo é um cisco perto do ódio de Deus. O diabo é um cordeirinho perto de Deus o dia que Deus levantar a sua ira. Porque o tamanho do amor de Deus, irmãos, ele é trilhões e trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de quilometragem de tamanho, o amor de Deus. E o amor do diabo, e o ódio de Deus. O amor de Deus para o bem, para o que é certo é grande. E o ódio de Deus para quem faz o mal é pequenininho? Não, tudo de Deus é grande. O amor dele para com o bem é muito grande. Por isso o ódio dele para com o mal também é muito grande. Entendeu? Essa história que Deus é só amor e vai passar a mão na cabeça de todo mundo. Irmãos, não se iluda com isso não. Não se iluda com isso não. Olha aqui, 2 Coríntios 5, 18 a 21. Estou terminando. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio da cruz, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O mundo aqui significa todas as pessoas do mundo? Não. O mundo que creu. É a mesma coisa daquele versículo. Deus amou o mundo, todas as pessoas do mundo? Não. O mundo que creu. O mundo que viesse a crer. Né? Então, olha, não imputando, vou começar de novo o 19 aqui que eu me perdi. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo. Pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Você prestou atenção? No versículo 19, ele diz que ele reconciliou o mundo. Aí no versículo 20, ele exorta a gente a se reconciliar. E vos reconcilieis. Reconciliou o mundo, aqueles que iam se arrepender. E depois no versículo seguinte ele exorta, olha, rogamos que vos reconcilieis. Olha que coisa. Romanos 5, 10, 11. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nós gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Recebemos a reconciliação por meio de Jesus. Anderson Mailin, se prepara para a gente cantar aquela última que vocês cantaram hoje aqui, para a gente encerrar o culto. Efésios 2, 14 a 16. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Ele derrubou uma parede. A Bíblia diz que o véu se rasgou de cima a baixo. Só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano no Santo dos Santos, na presença de Deus, para falar com Deus. Amarrava uma cordinha no pé dele, porque se ele morresse tinha que puxar para fora, porque quem que ia entrar lá dentro para tirar? Morria também. Viu? Entendeu? Mas essa parede desceu, e agora nós podemos ter acesso a Deus pelo sangue de Jesus. Versículo 16. Versículo 15. Aboliu
na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Ele não aboliu os mandamentos, aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Tipo assim, você tem que cumprir o mandamento para ser salvo. Isso aí não precisa, porque a salvação é por Jesus. Não significa que os mandamentos não devam ser seguidos. Os mandamentos, eles servem de parâmetro. Por que eu não mato? Porque está escrito lá que não é para matar. Eu sou servo de Deus. Por que eu não minto? Porque está escrito lá que não pode mentir. Então, nós não temos que seguir a lei para ser salvo, mas a lei continua valendo. Tudo que Deus faz dura para sempre, irmãos. Não. Agora, lógico que tem os cerimoniais, né? Que esses continuam valendo, mas a aplicação mudou. Porque se cumpriu em Cristo, então a aplicação mudou. Mas o princípio é o mesmo, continua valendo. A aplicação mudou. Né? Porque se cumpriu em Cristo, aí não é que Deus mudou, aí é que o processo está caminhando. Né? Versículo 16: reconciliasse ambos em um só corpo, Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. A cruz de Cristo, a morte de Jesus de Cristo destruiu a inimizade entre Deus e nós. Então veja bem, como que o homem, o homem era inimigo de Deus e Deus era inimigo do homem, irmãos. O homem odiava Deus e Deus odiava o homem. Agora, por causa da morte de Jesus Cristo, essa ira de Deus, ira e ódio é a mesma coisa, essa ira de Deus foi toda sobre Jesus. E ele fez a reconciliação. Então, aqueles que creem na cruz de Cristo foram reconciliados com Deus, não são mais inimigos de Deus. Nos tornamos amigos de Deus. Mas quem não creu na cruz de Cristo continua inimigo de Deus. E se ele é inimigo de Deus, Deus é inimigo dele também. Provérbios 8, 17. Eu amo os que me amam, e os que me procuram, me acham. Provérbios 8, 17. Né? Tá certo?